Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando aqui no capítulo 2 de Mosias, o discurso do rei Benjamim, né? Um discurso incrível, vamos aprender muitas coisas durante essa semana. Semana que vem ele continua com o discurso dele, a gente vai ter as designações também. Então, fiquem atentos aí para a gente aprendermos juntos, tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Ontem eu compartilhei até o versículo 10, tá bom? No discurso do rei Benjamim. Mosias, capítulo 2, versículo 10, que ele disse assim: Eu não ordenei que subisseis aqui para que me temesseis, ou para que pensasseis que por mim mesmo sejais mais do que um homem mortal. Então ele está em cima de uma torre pregando, né, a todo o povo ali, e ele fala: eu não sou mais do que um homem normal, eu sou assim como vocês. E eu acho lindo esse discurso aqui, essa humildade, né, do rei Benjamim. Então vamos continuar o nosso estudo aqui a partir do versículo 11, que ele diz assim: Mas sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidade do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu pai. Bom, aqui, né, ele está mencionando que ele foi consagrado pelo pai dele a ser rei, mas que ele não é mais do que as outras pessoas por isso, né? Assim também dá para comparar os chamados na igreja, né? Todo mundo é igual perante Deus, ninguém é melhor do que ninguém porque está em um chamado que tem mais responsabilidade ou um cargo de liderança, mas estamos ali porque o Senhor nos colocou naquela posição, então devemos ao Senhor, somos escolhidos para aquele chamado ali. Bom, então ele fala que foi consagrado pelo seu pai aqui. E a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo. E fui guardado e preservado por seu incomparável poder para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor Deus me concedeu. Né? Então eu acho linda essas palavras aqui, né, do rei Benjamim. A gente consegue enxergar muito a humildade dele aqui. E é uma humildade verdadeira, porque todos nós somos iguais perante Deus, tá bom? Mas normalmente quando a pessoa tem muito poder, né, ela pega se exaltando, ela se acha melhor do que as outras pessoas. Essas são duas qualidades, né, perfeitas em Jesus Cristo. Ele tinha todo o poder para fazer todas as coisas e ao mesmo tempo ele era muito humilde, né? Então são duas qualidades aí que todos nós precisamos ter. Continuando aqui, versículo 12, ele diz assim: Digo-vos que me foi permitido empregar meus dias a vosso serviço. Até esse momento não tentei obter de vós nem ouro, nem prata, nem qualquer tipo de riqueza. Né? Aqui eu enxergo no rei Benjamim igual o Senhor, né? Porque o Senhor, ele não tenta tirar nada de nós. Ele não tira nada de nós. Ele nos dá. Esse que é o que o Senhor faz por nós. Ele sempre está nos abençoando, nos concedendo bênção. Ele não está tirando nunca nada de nós. E aqui o rei Benjamim, ele menciona que ele não tira das pessoas, ele dá, né? Ele está ali a serviço. Que até esse dado momento ele não cobrou ali ouro, imposto, essas coisas aqui do povo, tá bom? Continuando aqui, ele diz, versículo 13: Nem permiti que fosseis confinado em calabouços, nem escravizeis uns aos outros, nem assassinasseis, nem pilhasseis, nem roubasseis, nem cometesse adultério, nem permiti que cometesse qualquer tipo de iniquidade, mas ensinei-vos que deveis guardar os mandamentos do Senhor em todas as coisas que vos ordenou. Olha só, né? Então o Senhor também, ele não quer nos pôr em cativeiro, ele nos liberta do cativeiro e nos ensina, né, sobre não escravizarmos uns aos outros. O rei Benjamim, ele vai falar muito aqui sobre servirmos uns aos outros, né? E aqui a gente vê o que o Senhor também nos oferece. Eu gosto de fazer a comparação aqui do rei Benjamim com o rei dos reis, né, que é Jesus Cristo, porque realmente ele nos liberta, nos tira da escravidão. Versículo 14 agora, ele compartilha um exemplo, tá bom? Sobre ele mesmo, né, de carregar os fardos uns dos outros, de abençoar a vida das pessoas. Então no 14 ele dá um exemplo dessas palavras que ele está dizendo. No 14 ele diz: Eu mesmo tenho trabalhado com minhas próprias mãos, a fim de vos servir, para que não sejais sobrecarregado com impostos, e nem recaiais sobre vós coisas difíceis de suportar.
e vós mesmos sois testemunha nesse dia de todas essas coisas que falei. Isso é lindo, né? Uma pessoa falar como o rei Benjamim, mas as pessoas serem testemunha, sentir a confiança, saber que realmente ele era um tipo de rei que estava para servir. Normalmente, né, a gente vê um rei, a figura de um rei, sentado num trono e as pessoas servindo ao rei ali, né? Mas o rei Benjamim, ele era um tipo diferente de rei. Ele servia as pessoas, ao invés de ser servido, ele servia. Ele era uma bênção. Aqui, como ele mencionou, esse exemplo, ele trabalhava com as próprias mãos dele, tá bom? Para nos servir. E o próprio Salvador Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele serviu a vida inteira dele toda. No versículo 15 aqui, ele fala um incentivo. Qual que é a motivação de nós ajudarmos as pessoas? Qual que é a motivação de você compartilhar o evangelho, de ajudar alguém? Qual que é a motivação? Aqui no versículo 15 ele diz: contudo, meus irmãos, não fiz essas coisas todas para vangloriar-me. Então não é para as pessoas achar que a gente é bonzinho ou para a gente ganhar algo das pessoas, né? Não é isso o propósito de nós abençoar e ajudar a vida das pessoas. Ele continua: ou para essas coisas, começar de novo, no 15 aqui, ó. Contudo, meus irmãos, não fiz essas coisas todas para vangloriar-me, nem conto essas coisas para assim poder acusar-vos, mas digo-vos essas coisas para que saibais que hoje posso responder ante Deus com uma consciência limpa. Então, ele faz essas coisas não para se vangloriar, não para obter algo em troca das pessoas, né? Mas ele faz para ter uma consciência limpa para com Deus. Isso é lindo. Versículo 16 aqui: eis que vos digo, ao afirmar-vos haver empregado os meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque estive somente a serviço de Deus. Então, cada vez que ele ajudou alguém, ele considera também que ele estava a serviço de Deus. E aí, eu vou finalizar com o versículo 17 aqui. O versículo 17, ele ensina então para nós: eis que vos digo essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, Deus, ele é o criador do universo, tem todas as coisas, né? Não existe algo que eu possa dar para Deus. O que eu posso dar para Deus? Deus, ele tem tudo, né? Mas eu faço as coisas que faço em gratidão ao Senhor, né? Quando eu devolvo o meu dízimo, ou quando eu faço uma oferta, não é porque o Senhor precisa do dízimo ou precisa da oferta. Ali é um mandamento e é uma maneira de eu demonstrar minha gratidão ao Senhor, né? Deus, ele tem todas as coisas, ele não precisa de nada, na verdade. E então a pergunta permanece: o que eu posso dar para Deus se ele tem tudo, né? Como eu posso servir a Deus, né? E aqui o rei Benjamim, ele coloca de uma maneira perfeita: quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, quando nós ajudamos alguém, é como se literalmente nós estivéssemos ajudando o Pai Celestial e Jesus Cristo. É isso que ele requer de nós, que nós ajudemos uns aos outros. Nós, né, como pais, quem tem filhos, já observou que quando alguém dá um presente, né, ou é cortês ali com nossos filhos, a gente fica mais feliz do que se nós mesmos tivéssemos recebido esse presente. De igual modo, né, também, né, usando o sentido inverso, às vezes você até aguenta ser ofendido, alguém falar alguma coisa para você, mas se falar com seu filho, né, se ofender o seu filho, você vira uma onça, né, fica brava, né? Então tem muita importância isso. Então saiba que literalmente, quando nós estamos servindo ao nosso próximo, literalmente nós estamos servindo a Deus. Então, Deus, o Criador do universo, que tem todas as coisas, o que eu poderia dar a Ele? O que eu posso dar ao Senhor é servir ao meu próximo. Quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então ele está contando essas coisas não para vangloriar, né? E nem para acusar ninguém, mas para que nós possamos ter essa sabedoria de abençoar a vida das pessoas servindo a Deus, tá bom? Eu separei aqui para finalizar a escritura de Mateus, capítulo 25, do 31 em diante. O próprio Salvador Jesus Cristo ensinando essas coisas
com palavras diferentes, tá bom? Mas ele fala aqui sobre o julgamento também. Então eu vou ler aqui, ó, Mateus 25, versículo 31 em diante. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Na qual ele vai vir em glória ali. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então ele está falando de uma separação que vai haver entre os bodes e as ovelhas. Os bodes, né? Aqui está falando do pastor. Os bodes, eles são teimosos, não obedecem. As ovelhas são obedientes. Então aqui o Senhor está falando, apesar que ele falou aqui que vai estar diante de todas as nações, ele não vai julgar a nação por inteiro, mas pessoas individualmente. Cada ovelha e cada bode vai ser julgado individualmente. Então aqui ele fala essas palavras, né? Que ele vai apartar, separar os bodes das ovelhas. E aí então ele diz: e as porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Aqui ele está falando realmente da salvação. As direitas, as ovelhas, significa qualquer um dos graus de glória. Tudo isso é salvação. O reino celestial, terrestrial e telestial. Tá bom? Então ele está fazendo apartando aqui. Os bodes seria realmente aqueles iníquos, realmente que não vai herdar um grau de glória. Tá bom? Então ele vai fazer essa separação aqui. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos-te de comer? Ou com sede e demos-te de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos-te, e nu e vestimos-te? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só, né? Então, quando estamos a serviço do nosso próximo, estamos a serviço de Deus. O próprio Salvador Jesus Cristo falou: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Foi quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos. Tá bom? Então, quando nós fazemos para alguém, é como se estivéssemos fazendo literalmente ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Esse é o presente que nós podemos dar a Ele. Bom, o versículo continua também: aqueles que se negam a ajudar o próximo ali, né? E então vão ser apartados ali para a esquerda, né? Os bodes. Tá no versículo 41 em diante. Ele diz assim, ó: E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, porque para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que ele está falando realmente de nenhum grau de glória, né? Ele fala aqui para o diabo e seus anjos. Ele está falando dos filhos da perdição. Esses são os bodes, tá bom? Então ele está falando das trevas exteriores. Por que essas pessoas irão para lá, né? Ele diz aqui: Porque tive fome e não deste-me de comer, tive sede e não deste-me de beber, estive estrangeiro e não recolheste-me, estando nu não vestiste-me, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, estrangeiro, ou nu, enfermo, ou na prisão, e não fomos, e não te servimos? E então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando não fizeste a um desses pequeninos, não o fizeste a mim. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E assim eu concluo a mensagem de hoje, né? Então, como nós podemos presentear o Rei do Universo, que tem todas as coisas? Somente por meio de servir ao próximo, né? Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.